Então, galerinha, vamos lá. Nós vamos estar aqui finalizando, né? Ou pelo menos falando da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, a participação das mulheres nos postos de trabalho, porque os homens vão deixar os postos de trabalho e são as mulheres que vão assumir essas funções. Então, desde em fábricas, em correios, agentes postais, tudo isso, as mulheres vão estar assumindo. E um detalhamento também do surgimento, galera, de novos países após o final da Primeira Guerra Mundial. É só lembrar de alguns impérios, eu vou estar falando lá na frente. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações e deixa o seu like. Então, veja aqui, nós vamos ter a Guerra de Trincheira. Já foi falado também um pouquinho na primeira, né? Já tem uma aula lá na primeira, lá da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui é uma sequência, ampliando ainda mais. E um detalhe aqui, ó. Essas áreas aqui eram cavadas na terra, pessoal. Então, imagine aí quantos dias se poderiam levar para fazer uma trincheira muito grande entre uma fronteira da Europa. Então, as trincheiras foram cavadas na Europa, não foram cavadas na região da África, porque lá teve também conflito na Primeira Guerra Mundial, e depois lá na frente vocês vão aprender por que a guerra vai se estender até a África. Deveria ter ficado só na Europa, não, mas na sequência vocês vão entender por que a guerra vai se estender até a região da África. Então, era cavadas na terra, colocado sacos de areia, e também, pessoal, olha, tinha coberta de arame farpado. Tinha essa cobertura de arame farpados para se proteger dos inimigos. Então, vocês estão tendo uma ideia do que foi que vai ter essa construção das trincheiras. E um detalhe, ó, se vocês perceberem aqui, né, os soldados não tinham para onde fazer. Então, ó, os soldados, eles dormiam nesta localidade. Dormiam não, eu creio aí, dormiam não. Eles passavam a noite. Então, pode imaginar alguns tipos de doença. Por exemplo, aqui os vizinhos deles, ratos, piolhos. Então, esse aqui eram os vizinhos dos soldados, ratos, piolhos, né? E um detalhe, em decorrência do chão úmido, muitos deles adquiriram várias doenças nos pés. E um detalhe, alguns chegaram até amputar os pés, né? O pé, em decorrência da doença que foi pego nesta localidade. Então, vocês estão tendo uma ideia, na Primeira Guerra Mundial vai ser usado a trincheira. Um detalhe, esta trincheira aqui é na Primeira Grande Guerra Mundial. Na Segunda não vai ser usado. Por que, professor, que na Segunda não vai ser usado? Galera, se na Primeira Guerra Mundial a guerra de trincheira não vai ter sucesso, podemos dizer assim, em curto tempo, doenças, né? Os soldados não dormiam, praticamente passavam a noite, ficavam em pé, um encostadozinho no outro. Então, e um detalhe, levava muito tempo para se cavar uma vala dessa e chegar numa fronteira. Já na Segunda Guerra vai ser usadas estratégias bem diferentes, que vai ter sucesso muito mais rápido, que eu vou falar para vocês, que vai ser a Guerra Relâmpago. Então, vejam aí, vocês estão tendo um detalhezinho sobre a Guerra de Trincheiras. Bom, pronto, ó, veja aqui. Então, vocês estão tendo aqui, bem aqui assim, olha aqui, ó, a África Ocidental Alemã. Esta África Ocidental alemã era de posse da Alemanha. Então, veja aqui
a África, olha aí, ó, envolvida na Primeira Grande Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Então agora vocês estão me entendendo porque que a guerra não vai ficar apenas no território europeu, mas por que, professor? Que a Primeira Guerra vai se estender-se também para o continente africano. Um detalhe, aqui assim, ó, dentro da África Ocidental alemã, era, ó, uma área ocupada, pessoal, ocupada pela Alemanha. Então, vejam aqui, nós estamos ainda no contexto do imperialismo. As grandes nações foram para essa região da África em decorrência dos recursos minerais. Vocês podem estar se fazendo essa pergunta. Então, não pensem que a Europa vai se deslocar para a África simplesmente porque ela quer, eu quero ajudar o negro a ser civilizado. Eles vão usar essa teoria, podemos dizer assim, uma teoria racista, porque eles vão estar dizendo a teoria do homem branco, né, o fardo do homem branco, mas essa teoria de Darwin vai ser pretexto para a Europa se apoderar do continente africano. E um detalhe aqui assim, ó, muitos dos negros, eles eram aliciados, viu? Aliciamentos aqui, ó, aliciados. Eu vou colocar bem aqui aliciamentos, fica mais assim, coerente da minha leitura aqui. Então, percebam que a África vai estar envolvida em decorrência da ocupação do território africano pelas potências imperialistas. Então, aliciamento de soldados. Então, galerinha, ó, esse aliciamento de soldados poderia ser, olha aqui, ó, aliciamento de soldados. Poderia ser por privilégios. Uma delas eram os privilégios que os soldados tinham. Que tipo de privilégio? Olha aí, galerinha, ó, privilégio materiais, viu? Materiais. Então, esse era um tipo de privilégios. Também eles poderiam servir ao exército. Ó, se não servisse, poderia ter punições em caso de recusa. Então, em caso de recusa, isso poderia acontecer se eles não entrassem. Então, poderia ser o aliciamento de soldados por privilégios, poderia ser por punições em caso de recusa. Então, também teve a questão da coerção, vou colocar bem aqui assim, coerção. Se você não fosse, poderia ter punição para você, para a sua família, só para vocês terem uma ideiazinha bem básica aqui. E um detalhe, ó, aqui dentro da África Ocidental alemã, os britânicos vão atacar esta região. Então, vejam bem aqui, dentro dessa região aqui, ó, dentro da África Ocidental alemã, ocupada pela Alemanha, ó, ataque, anotem aí, pessoal, ataque da Marinha Britânica, a questão da Inglaterra, viu? Britânica. Então, a Marinha Britânica vai atacar essa região aqui da África, a África Ocidental alemã, que era uma cidade de Das e Salaam, em Tanga, e em resposta, os alemães vão atacar a região da Uganda. Esta região da Uganda era um território ali pertencente no caso, a Inglaterra. Então, percebam aqui que nós vamos ter tanto esses ataques, tanto na parte alemã pelos britânicos, quanto na parte britânica pelos alemães. Então, percebam aqui que esta região aqui da Europa, ela estava era explorada. Então, veja aqui que esta região da África, ela estava sendo explorada. Então, vocês estão tendo uma noçãozinha aí. E nós vamos estar falando aqui
como lá no início da aula eu falei da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Vejam aqui, ó, vamos falar logo da participação aqui do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Veja que o Brasil vai estar participando. Então aqui, ó, o Brasil vai ter ataque, né? Ataque de navios, ó, ataque de navios brasileiros por parte de quem, pessoal? Por parte dos alemães. Então, alemães. Então, os navios brasileiros vão ser atacados aqui pelos navios alemães. Então, percebam que o Brasil vai ser forçado a entrar na Primeira Grande Guerra Mundial. Mas só que um detalhe, galerinha, ó, o Brasil vai entrar a todo vapor na Segunda Guerra Mundial, viu? Aí sim, o Brasil vai entrar detonando tudo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil vai entrar detonando tudo na Segunda Guerra Mundial. Então, vocês estão tendo aí a participação do Brasil na Primeira Grande Guerra Mundial. Vocês estão tendo uma ideia aí. Então, nós vamos falar também essa questão do rastro de destruição que vai acontecer no continente, no planeta todo, não só no continente africano, não só no continente europeu, mas onde teve guerra vai ter aí consequências. Então, vamos falar aqui do Brasil, ó. O Brasil vai declarar, bem aqui assim, ó, o Brasil declara guerra à Tríplice Aliança em 26 de outubro de 1917. Então, veja aí que o Brasil vai declarar guerra aqui, ó. Então, veja bem aqui. Então, pessoal, o Brasil vai enviar médicos, viu? O Brasil vai enviar médicos para o conflito, ó, fornecimento de alimento, viu? Fornecimento de alimento o Brasil vai enviar. O Brasil também vai ter a participação aí, ó, de enviando matéria-prima. Veja que o Brasil vai ter a sua participação na Primeira Guerra Mundial. E essa última parte aqui, ó, nós vamos ter a Marinha Brasileira, ela vai patrulhar. Patrulhar onde, professor? O Atlântico, viu? Atlântico. Então, veja que o Brasil vai estar auxiliando aqui a Entente, a Tríplice Entente, o Brasil vai estar auxiliando aí. Vocês estão tendo uma ideia da participação do Brasil na Primeira Grande Guerra Mundial. Então, aí, em 26 de outubro de 1917, o Brasil vai estar entrando na Primeira Guerra Mundial, viu? Para vocês terem uma ideia, praticamente já vai ser quase no fim aí da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, vocês estão tendo um panorama da participação do Brasil. E agora, galerinha, nós vamos ver também... eu vou falar logo dos Estados Unidos. Olha aqui, ó. Os Estados Unidos, eles vão estar colocando, né? Vão estar também a questão do armamento aqui, né? Vai estar auxiliando a questão da alimentação, emprestando dinheiro e tudo mais. Bem que assim vai ter ataque a navios, né? Ataque a navios americanos, viu? Navios americanos é o que vai fazer com que os navios americanos vão ser bombardeados e vai fazer com que os Estados Unidos entrem na Primeira Guerra Mundial. Então, vocês estão tendo aí um panoramazinho da participação não só do Brasil, como também dos Estados Unidos na Primeira Grande Guerra Mundial. Então, eu vou falar também um pouquinho do Tratado de Versalhes. Vejam que nós estamos pegando uma revisão aqui final, né, do que aconteceu. Veja bem aqui, ó, o Tratado de Versalhes, ele vai ser assinado em 1919. Então, é o ano aí, a guerra termina em 1918, mas será assinado em 1919. Olha aqui, ó, o Tratado de Versalhes vai ser punição para a Alemanha. Então, ó, ela vai ser considerada
a única culpada. Por que que eu não posso afirmar que ela é a única culpada? Porque ela não estava culpada da guerra, ela não estava lutando só. Ela não estava lutando. Então, essa foi uma maneira da Entente punir a Alemanha. E um detalhe, ó, a Alsácia-Lorena, né, a Alsácia-Lorena volta para quem? Para quem tinha perdido, né? Volta para a França. Aí depois, no contexto da Segunda Guerra Mundial, a Alsácia-Lorena vai ser tomada de novo, quando o Hitler dá início aí à Segunda Guerra Mundial, vai retornar. Depois da Segunda Guerra Mundial, volta de novo aí para a França. Então vejam que era um cambalacho muito grande que aconteceu. Ó, veja aqui, ó, a ultramarinha, todas as colônias que fossem ultramarinha ou além-mar voltaram para a Entente, né? Por exemplo, todas as colônias que a Alemanha tinha, ela perde. Então veja que a Alemanha vai ser culpada. Veja aqui que esse Tratado de Versalhes, ó, vou colocar bem aqui assim, ó, a Alemanha será culpada de tudo, né? Será culpada, viu? Será culpada e ela vai perder territórios. Então veja que o Tratado de Versalhes é uma punição para a Alemanha. Então a Alemanha será culpada, a Alemanha será a única culpada no caso da guerra, da Primeira Guerra. A Alsácia-Lorena, que ela tinha tomado lá com a guerra que aconteceu, a Guerra Franco-Prussiana, em 1871, que o Império Prussiano sai vitorioso, que hoje é a Alemanha, ela pega da França, né? Ela recolhe, ela toma. Então, veja que a Alsácia-Lorena vai ficar um períodozinho aí até longo com a Alemanha, porque era uma região rica em ferro, em recursos minerais aí. E o outro detalhezinho bem aqui, ó. Não pensem, ela teve que pagar pesadas indenizações, viu? Pagar elevadas indenizações, viu? Indenizações. E um detalhe, eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, eu vou colocar bem aqui esse do lado, né? Vou botar outra cor para vocês terem uma ideia do que foi o Tratado de Versalhes. Um detalhe, ó, eu não sei se você, hoje dinheiro é muito valioso, né? Hoje não tem como o cidadão viver. Para vocês terem uma ideia, o marco alemão, ele não valia nada, para vocês terem uma ideia. Então, assim, as crianças, elas brincavam com o marco alemão, com o dinheiro. Então, vejam aí como a Alemanha vai entrar numa crise muito grande e é isso que vai fazer com que surja, né, os regimes totalitários, regimes autoritários, que eu ainda irei falar para vocês. Então, veja aí. A moeda alemã não tem mais valor. A Alemanha, dentro do Tratado de Versalhes, a Alemanha vai ter que diminuir a quantidade de soldados em seu território. Ela vai ser proibida de ter armamento, ela vai ser proibida de estar criando aí, né? Pelo menos estar mantendo. Então, vejam aí as punições que a Alemanha vai sofrer. Então, veja aqui um detalhe do que a Alemanha vai sofrer aí dentro do contexto do Tratado de Versalhes. Então, o Tratado de Versalhes é uma das motivações da Alemanha surgir aí na Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos a ideia do revanchismo, viu? Para vocês terem uma ideia bem aí. Então, vocês estão tendo um panorama do que foi a Primeira Guerra Mundial. Então agora, galerinha, eu vou falar das mulheres. Então, as mulheres teve uma participação muito importante na Primeira Guerra Mundial. E um detalhe, elas não foram e nunca serão valorizadas quando é uma sociedade machista. Quando não é uma sociedade machista, uma sociedade que valoriza as mulheres, aí sim. Mas, infelizmente, nós sabemos que as sociedades ainda hoje são machistas. Então, vamos ver aqui, ó. Essas mulheres, elas vão assumir funções que antes eram dos homens, viu? Funções que antes
que antes era dos homens. Então pensem aqui todas as funções que as mulheres vão estar assumindo aqui, as funções que eram desempenhadas pelos homens. E um detalhe, vão se tornar, viu? Se tornaram chefes de famílias, viu? Chefes de famílias. Então, veja a importância aqui das mulheres. Se não fossem as mulheres, como era que seria a economia, né? Nesta região. Então, as mulheres tornaram os homens desta, viu? Aí eu vou colocar bem aqui assim, vou botar um traço também e vou colocar aqui, condução de bondes. Então, pessoal, veja aqui que áreas importantes as mulheres vão estar assumindo aqui, e agentes de serviço postal, né? Questão de carteiras, né? Trabalhando aí. Então, veja aqui, as mulheres em tempo de guerra, as mulheres vão assumir as funções dos homens. As mulheres vão se tornar chefe de famílias. As mulheres vão ser operárias, condução aqui de bonde, elas vão conduzir os bondes. E um detalhe, não pense que as mulheres vão ficar aqui, bem aqui, pessoal, isso aqui é uma área urbana. E não pensem que elas vão ficar apenas na área urbana, não. Elas vão também para a área rural. As mulheres das áreas rurais, elas vão assumir todos os trabalhos manuais, pesados e tudo mais, porque os homens também estavam envolvidos aí para vocês terem uma ideia, os homens estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Então, vocês teve um panorama aí do que foi, da participação das mulheres. E aqui, para estar finalizando, eu vou estar colocando o que foi o final, viu? A destruição que vai ser em prol da Primeira Guerra Mundial. Então, vejam aqui, nós vamos ter bem aqui assim, vejam aqui, 9 milhões de mortes, viu? 9 milhões de mortes. Olha aqui, um detalhe, foi em combate, viu? Foi em combate. Olha aqui, 5 milhões de civis, vão aqui sucumbir, sucumbiram, vejam aqui, sucumbiram vítimas. Veja aqui que a situação vai ser bem complicada. Vítimas, olha aqui, bombardeio de fome e também de epidemias. Então veja aqui o que será a quantidade, né, do rastro de sangue e destruição que vai acontecer. E bem aqui assim, olha aqui, 21, né, praticamente 21 aqui e 200 mil, né? 21 aqui, 200 mil, né? Para ter uma ideia. Mais de 21 milhões e 200 mil de feridos. Gente, foi feridos demais. Então, vejam aí, 21 milhões e 200 mil foram apenas feridos. Então, vocês tiveram aqui, galerinha, um panorama do que foi a Primeira Guerra Mundial. E um detalhe, dentro da Primeira Guerra Mundial, terá bem que assim, dentro da Primeira Guerra Mundial, vai surgir a questão do armamento químico, viu? A questão do armamento químico surgiu, viu? Químico bem aqui. Então, vejam que já tinham os outros equipamentos. Então, o armamento químico vai ser usado na Primeira Guerra Mundial. Então, aí vocês têm um panorama do que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. E tá aqui, vejam aqui o que vai ser a consequência, eu falei lá na aula, do que acontece em decorrência do resultado, do término da Primeira Guerra Mundial. Então, veja aqui, galerinha, aqui vai ser, grande potência, as grandes potências, grandes potências, no caso, vou botar nem grandes potências, grandes impérios
vão se desfragmentar. Olha aqui, ó, o turco otomano, o Império Russo vai começar a se desfragmentar, mas não vai perder muito, e também o Império Austro-Húngaro, viu? Então vejam aqui que esses impérios aqui vão começar a se desfragmentar. Vejam bem aqui, ó. Aqui tem o Império Russo, viu? Esse Império Russo, bem aqui, ó. O Império Russo vai surgir a Estônia, a Letônia, a Lituânia. Depois vai ter a Finlândia, vai ter a Polônia que vai estar surgindo. Então, e aqui assim, ó. Dentro do Império Austro-Húngaro, depois vai ter a Iugoslávia. Então, para vocês terem uma ideia, a quantidade de países que vai surgir em consequência do resultado da Primeira Guerra Mundial. Então, vocês tiveram um panorama aqui. E para estar finalizando aqui com vocês, que essa revisãozinha aqui só para vocês fixarem. Vejam aí que nós tivemos lá a Tríplice, ó, a Tríplice Aliança. Não esqueçam que foi a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. E um detalhe, elas foram construídas, criadas aí antes que acontecesse a Primeira Guerra Mundial, porque já se visava, eu creio isso, em decorrência das disputas territoriais. Ó, quando falar de Tríplice Aliança, nós vamos ter a Alemanha. Veja aqui que nós vamos ter o Império Alemão. Nós vamos ter aqui, ó, nós vamos ter o Império Austro-Húngaro. Veja bem aqui, galerinha, ó, húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro e a Itália que entra, mas sai em 1915. Então, a Itália sai em 1915. E aqui, galerinha, ó, teremos aqui o Reino Unido. Pessoal, vocês podem ouvir Reino Unido ou Inglaterra. É a mesma coisa. Tem questões que vocês vão ouvir Reino Unido. Tem questões que vocês vão ver em Inglaterra. É a mesma coisa. Então, não se confundam, não. Nós vamos ter aqui a França. Veja aqui, nós vamos ter a Rússia. Galerinha, a Rússia, eu vou já colocar aqui. Depois, eu vou só acrescentar mais dois aqui. Eu vou botar até de outra cor. Então, veja bem aqui. Eu vou colocar desta cor aqui. Então, eu vou botar bem aqui assim. Os Estados Unidos da América e o Brasil vai entrar deste lado. Mas um detalhe, o Brasil não vai entrar em combate. É claro que ele vai estar com a marinha. Se porventura tiver uma treta, ele detonar. Então, mas vai ser mais a questão de médicos. Então, não esqueçam bem aqui, ó, vai ser enviados médicos, né? A questão dos enfermeiros, enfermeiras, médicos, alimentação, né? A questão de alimento. Vai ter também o que? Matéria-prima. Então, os Estados Unidos do mesmo jeito, viu? Então, para vocês terem uma ideia. Então, aqui, ó. Os Estados Unidos entra em 1917, porque vai ter bombardeio, né, de seus navios pelos alemães, viu? Pelos alemães, então vai fazer com que os Estados Unidos entrem. Bem aqui, ó. A Rússia sai em 1917 por conflitos dentro de seu país. Dentro de seu país, eu ainda vou falar do czar, né, que é um império que vai durar muito grande, mas vai se desfragmentar. E, infelizmente, a sua família vai ter uma morte muito trágica, né? Todos eles vão ser assassinados, né, enterrados, e ao longo da década de 90 que vieram comprovar os ossos da família. Mas foi um bom período aí que a família ficou sem ser um enterro digno, porque nós vamos ter os bolcheviques e os mencheviques que vão detonar. Então, os bolcheviques vão estar até a atualidade. Então, galerinha, vocês tiveram aqui um panorama, viu? Deixa aí o seu like no canal do Professor Eliseu, compartilha essa aula. E, na sequência, nós vamos ter
ainda a questão do simulado. Então, o simulado em breve já vou começar a gravar e postar. Então, fiquem com Deus e até a próxima.